Agora com o debate com os comentaristas, com Edu Panzi, com Nath Fiuza e com Alexandre Simões. Um abraço, boa noite, Simões. Boa noite, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Tá, tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá, Simões, para falar do fim de semana, né, cara? Porque nós tivemos um super clássico e acho que a gente pode analisar sob várias perspectivas. Pergunta simples, você gostou do teste? Foi um bom teste? Foi positivo para Atlético e para Cruzeiro, Simões? Cirilo, eu acho que é válido assim para poder quebrar aquele gelo do primeiro encontro numa temporada que vai ser muito disputada entre os dois, né? Acho inclusive que o Campeonato Mineiro vai ter uma importância que ele nunca teve para ambos, né? Por esse aspecto aí da janela que o Cruzeiro fez e pelo fato de o Atlético estar buscando um hexa que de 33 para cá, né? Na era do profissionalismo a gente só teve uma vez e conquistado pelo próprio Atlético. Então acho que tem argumentos de sobra pra gente imaginar que Atlético e Cruzeiro já vão ter duelos fortíssimos no estadual. Eu acho que foi legal quebrar o gelo lá em Orlando, num amistoso que não teve nada de amistoso, né? Muito pelo contrário, foram quase 50 faltas, né? Até um certo exagero em determinado momento. Sim. Eu acho que esse é um jogo com VAR, eu acho que a gente teria até uns vermelhinhos sendo apresentados. O juizão foi ali contemporizando, enfim, deixou pra lá algumas coisas, enfim, mas teve muita falta realmente. Nath Fiuza tá conosco também, queria a sua visão sobre o que aconteceu no fim de semana. Considera um bom teste? Considerou que foi positivo aí para ambos esse primeiro encontro no último sábado nos Estados Unidos? Nath, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo. A você, quem tá com a gente aqui na turma do Bate-Bola, também Edu, Alexandre Simões. Eu acho que sim, nesse sentido, né, que falava o Simões, de quebrar o gelo, da gente já ter aí também a oportunidade de ver as equipes em campo, apesar de que, principalmente do Atlético, os próximos clássicos, né, os próximos encontros entre Cruzeiro e Atlético, teremos em campo um Galo muito diferente do que foi nesse sábado, mas eu mantenho aqui até o que já havia dito em outras oportunidades, de que não acho legal um clássico já nesse momento da pré-temporada, um clássico já sendo o primeiro jogo do Atlético no ano. Os times ainda não estavam, do ponto de vista físico, na preparação, no ideal, pro que pede um jogo desse tamanho, e aí acho que a gente ficou muito mais ali no campo da rivalidade, do embate, né, das faltas, da provocação, do que necessariamente do futebol. E aí eu acho também que o que se dá para avaliar, de tirar de positivo de uma pré-temporada, que é mais ou menos o quê? Um teste tático ali, você ter uma evolução física, a rodagem do elenco, soltar a musculatura, fazer algum teste de posicionamento, alguma coisa. Eu acho que isso ficou muito aquém, principalmente do lado do Atlético, porque ainda não tem os reforços, porque tinha um elenco muito limitado e porque o jogo limitou-se muito à provocação, a faltas, enfim. Ficou muito mais no campo da rivalidade. Então acho que no sentido da pré-temporada como um todo não foi muito aproveitoso, não. Mas eu acho que no sentido de ter um encontro entre eles e já aumentar a expectativa do que está por vir em 2025, aí acho que sim, Cirilo. Edu Panzi, queria sua visão também sobre a perspectiva do Cruzeiro. Aliás, você esteve no Mineirão acompanhando o terceiro jogo do Cruzeiro na temporada ontem, né? Cruzeiro que viajou no sábado depois do jogo, chegou pela manhã a Belo Horizonte e mandou seus reservas a campo. Sobre a perspectiva do Cruzeiro, esse clássico e como começou o ano, como é que você avalia o desempenho nesses 3 primeiros jogos? É o primeiro recorte aí da temporada. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço a todos. Eu acho que o jogo do Cruzeiro contra o Galo foi melhor do que o do Cruzeiro contra o São Paulo. Então você já viu um pouco de evolução. O jogo do Cruzeiro contra o Tombense, falando especificamente dos reservas, já foi melhor do que o jogo dos reservas contra o São Paulo e dos reservas contra o Atlético, principalmente o primeiro tempo, né? Enquanto a turma aguentou fisicamente, porque depois pregaram e não tinha como ser diferente, né? Um negócio meio que desumano, você jogar sábado no final da tarde, entrando à noite e viajar dos Estados Unidos para o Brasil e entrar em campo à noite em Belo Horizonte para jogar um estadual, mas são coisas do futebol brasileiro. Em relação ao clássico, é um grande alívio para o treinador do Cruzeiro, né? Porque se o Cruzeiro perde o clássico, a pressão em cima do Fernando Diniz, ela seria enorme, porque ele terminou a temporada de 2024 com uma pressão muito grande. Por muito pouco ele não foi demitido do comando técnico do Cruzeiro. Até agora a gente não sabe os reais motivos pelos quais ele não foi demitido, né? Porque as informações caminhavam para uma demissão. E se foi um alívio para o técnico do Cruzeiro, foi um alívio para os gestores do Atlético,
não perder o clássico lá em Orlando, porque se o Diniz terminou a temporada pressionado pelo lado do Cruzeiro, a gestão, os donos do Atlético terminaram e iniciaram a temporada 2025 pressionados e seguem pressionados. Então, se você perde um clássico, aumenta a pressão. Então, eu acho que um risco muito grande que os dois correram, os dois clubes, e desnecessário para início de temporada. Mas, no final das contas, salvaram-se todos, o empatezinho, tá tudo legal, os dois times competiram bastante, nem parecia um amistoso. Para termos técnicos, táticos, físicos, foi legal. O que não foi tão legal nessa questão das pressões externas, que os clubes correram muitos riscos. Ô Simões, sobre a perspectiva do Atlético, tem algo já para avaliação aí? Pelo que foi visto no fim de semana, ou o fato de ser o primeiro jogo, tem muito pouco para ser avaliado? Cláudio destacou há pouco a intenção até de o Galo fechar mais 3 contratações, mais 3 reforços. Como é que você avalia sob a perspectiva alvinegra esse clássico do fim de semana, Simões? Cirilo, eu acho que assim, no caso do Atlético, né? Ele tinha quase, não uma semana, mas aí 4 dias a menos de treinamentos que o Cruzeiro, né? Segundo o Cuca, foram 3 treinos com bola, basicamente, e o resto 3 treinos físicos também, né? Exato. Muito pouco, né? Eu acho que fica uma imagem interessante, porque eu acho que o Gabriel Menino vai acrescentar muito ao Atlético. Ele é bom jogador, né? Ele tem qualidade, não é aquele cara então acho que ele vai acrescentar muito a esse time do Atlético, inclusive dá ao Cuca a chance de jogar com 3, não volantes, né? Porque a gente não vai chamar o Alan Franco de volante, nem um Menino de volante. Mas se você tem um primeiro volante, um Alan Franco, um Gabriel Menino e um Scarpa, na minha visão, você tem um baita meio de campo. O Scarpa também, cara que sim, claro, a gente vai ter que ter a noção de que é muito difícil a questão física, né? Mas a gente percebe um Scarpa mais centralizado, o Hulk com a liberdade de sempre. E aí se chega um Júnior Santos, se chega o Coelho. Júnior Santos já tá na cidade, né? Coelho, que é esperado amanhã, né? Sim. O que acontece? Já vai ganhando opções de companhias para ele. Eu acho que assim, é questão de ajuste, sabe? É questão de ajuste. E é interessante porque realmente, né? A janela do Atlético demorou muito a acontecer, né? Só tinham chegado o Patrick e o Gabriel Menino até outro dia mesmo assim envolvidos no negócio do Paulinho, né? Mas vem me agradando. Eu acho que o Nathaniel é um bom lateral direito, é um cara que merece sim a aposta pelo que ele apresentou no Coritiba. Acho que o Júnior Santos, Coelho são atacantes interessantes, e eu acho que o Atlético caminha para sim ter um time forte nesse 2025. Ô Nath, o Cláudio destacou há pouco, dentro disso que o Simões está falando, sobre a intenção do Atlético contratar mais 3 jogadores, seria mais um atacante, mais um zagueiro, talvez um lateral esquerdo também fazendo parte dessa lista de contratações. É o suficiente para ter um elenco forte dentro do que você viu no fim de semana nesse primeiro momento e, claro, com o conhecimento de elenco que a gente tem do que o Galo teve, muitas saídas no fim do ano passado para cá. Como é que você observa essa situação, Nath? Eu acho que é um mapeamento de mercado em termos de posição muito correto, Cirilo, porque realmente acho que precisa de um lateral esquerdo, né, para que o Rubens tenha a possibilidade de atuar, né, no setor do meio-campo, no seu posicionamento de origem, para que ele possa crescer, inclusive, no seu futebol, se desenvolver, ter mais oportunidades, crescer de produção, desenvolvendo essa função que a gente sabe que ele vai melhor, mas precisa ter o Arana, um substituto. Então o Atlético trouxe aí alguém para a lateral direita e acho que precisa sim de um reserva para a lateral esquerda. A questão da zaga, principalmente com a possibilidade, a gente sabe, né, ainda não está definida aí a questão do Igor Rabelo, aparentemente não vai lá para o Atlético Paranaense na troca pelo Coelho, mas pode ser que ainda haja uma saída dele, então eu acho que trazer mais um zagueiro também pode ser necessário. A gente sabe que a zaga sempre tem aquela brincadeira, né, quando tem 3, tem 2, então eu acho que é legal você trazer mais um zagueiro. E o setor ofensivo, que vai se desenhando agora, eu acho
acho que o Júnior Santos chega para ser titular. Já se tem o Hulk como titular absoluto. O Daverson é uma alternativa a ser um atacante, um cara mais centralizado. Acho que vai continuar sendo um jogador de segundo tempo, com uma característica diferente. O Cuca inicialmente tenta o Bernard aberto por esse lado esquerdo, mas acho que o Coelho vai brigar também por esse posicionamento e acho que deve chegar sim. E acredito que esse atacante deva ser alguém também com essa característica, mais de velocidade, mais de lado de campo, para o Cuca seguir tendo essas opções e ir fazendo também esses testes. Eu acho que com essas chegadas, com esses jogadores com tais características, você passa a ter não só um elenco mais encorpado, como também mais opções, né, para o segundo tempo, que foi inclusive o que o Atlético não teve nesse clássico, né? Talvez a grande diferença do clássico do último sábado tenha sido as possibilidades, enquanto o Diniz, apesar de ter preferido manter o que são considerados neste momento seus jogadores titulares por mais tempo, ele tinha as opções no banco de reservas, enquanto o Cuca não tinha ainda tantas possibilidades assim. Ô Edu, mudou muita coisa do Galo do Milito pro Galo do Cuca no primeiro jogo e mudou muita coisa do Diniz 2024 pro Diniz 2025? Do Diniz de 24 para 25 mudaram as peças, né? O Diniz hoje tem muito mais qualidade para escolher e ele precisa de tempo para igualar a assimilação de quem chegou e de quem já estava por aí. Não vejo diferença. No clássico, por exemplo, o Cruzeiro não teve dificuldade na saída de bola porque o Atlético não pressionou a saída de bola do Cruzeiro. Assim como contra o Tombense, o primeiro tempo foi de muito conforto do Cruzeiro, no segundo tempo, quando o Tombense pressionou a saída, o Cruzeiro já teve um pouco mais de dificuldade. Então, taticamente, nenhuma mudança em relação ao Cruzeiro de 24 para 25. E o do Atlético não dá para falar, simplesmente não dá para falar. A gente viu um jogo que o Atlético tinha 3 dias de treino, com bola, então não vou falar aqui, cara, mudou. Não dá pra saber nem se vai ser aquilo ali, né? Não, e o que a gente viu não vai ser o Atlético do Cuca. O Cuca montou um Galo para não se desgastar fisicamente. O Atlético em momento nenhum subiu linha para pressionar a saída de bola do Cruzeiro, sendo que é algo que toda equipe tem que fazer contra o time do Diniz. Pelo simples fato de, se o Cuca faz isso, com 40 minutos, 45, a turma que acabou de voltar de férias, abriu o bico. E aí ele tinha que colocar os reservas, que ele não tinha, como disse a Nath. O Cuca não tinha o banco de reservas recheado e qualificado. Então ele poderia correr um risco muito grande. Então ele foi inteligente, jogou da maneira que tinha, com as condições físicas que os seus atletas tinham. Então impossível dizer o que mudou do Atlético do Cuca pro do Milito com esse amistoso nesse clássico de sábado.